vocês, e vocês, e vocês, e vocês. Olhe para cá. O texto que nós acabamos de ler é um texto que fala de uma aparição e que também refere-se aos discípulos sobre uma peste. E todo mundo que mora no Rio de Janeiro, próximo das praias, e que gosta de pescar, vai entender o que o nosso Deus tem para falar essa noite. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele está em um momento crucial com um homem chamado Simão Pedro. E quem é Simão Pedro? Um autodidata na pesca, um homem que, por sinal, tinha uma sociedade dentro da pescaria, mas que, por sinal, ele vai sair a viver um ápice da sua história. O texto diz que os discípulos estão ali e num dia como esse, Jesus resolve fazer um culto no mar da Galileia. E o interessante é que este culto, todos que souberam que Jesus estava no mar da Galileia ficaram interessados, ficaram um tanto quanto ansioso, porque sabia que aonde Jesus estava havia uma grande concentração de milagres. Então Jesus resolve fazer um culto, e a Bíblia diz que dentro deste culto uma multidão lhe observa, uma multidão lhe aperta, querendo absolver o que Jesus tinha de melhor para poder passar. A Bíblia diz que neste período, o interessante é que Simão, ele nasceu numa família de pescador, ele era um autodidata, ele estava acostumado a pescar. Jesus resolve, ao meio da multidão, no lago de Tiberíades, no mar da Galileia, Jesus resolve olhar para o lago e ele vai observar à beira do lago que também estava posto ali dois barcos. Mas o interessante é que esses dois barcos, Jesus só vai se interessar por um. E de quem era esse barco? De alguém que estava vivenciando um momento de crise, um momento de derrota, um momento de processo, um momento de adversidade. E quando Jesus olha para o lado, Jesus percebe-se que ali está um pescador lavando. Só que lavar a rede no original da palavra quer dizer deixar o ofício, largar aquilo que ele mais sabia fazer. Então é interessante é que Jesus chega no momento de crise. Olha para o teu irmão, diga para ele: Jesus só chega no momento da luta. O interessante é que quando Jesus chega, Jesus vai pedir com boa educação o barco de Simão emprestado. Preste atenção nisso. Quando Jesus
Jesus pede o barco de Simão emprestado, Jesus não está pedindo o barco de Simão, literalmente, para andar com ele somente. Jesus está pedindo o barco de Simão para dar a ele o norte, uma instrução. Porque presença Simão já tinha. O que Simão precisava? De instrução. Porque a instrução vale mais do que a presença. Porque presença nós temos todos os, mas a instrução não. Então você vai olhar para o teu irmão e vai dizer para ele assim: não adianta ter só a presença e não querer a instrução. Porque o que te impulsiona, o que te faz crescer, o que te faz elevar, não é a presença, porque a presença eu e você temos todos os dias. Mas o que nos faz crescermos é a instrução. Jesus chega no momento do ápice de uma derrota, entra no barco de quem fracassou, e Jesus se torna, literalmente falando, um patrocinador de falido. Porque Jesus entrou no barco de quem o quê? Aumenta o volume. De quem o quê? Fracassou. Diga para o teu irmão: você daria oportunidade para quem fracassou? Agora pergunte ao teu irmão: quantas oportunidades Jesus te deu? Porque tem gente que não gosta de dar oportunidade para quem fracassa, se esquecendo que quem fracassa vive momento, e momento não define história. Momento dele vai, momento passa. Então, quando Jesus entra no barco de um fracassado, aqueles que estavam ao redor, os pescadores, amigos entre aspas, eles vão fazer observações e vão perceber que Simão está atônito. A palavra atônico no original quer dizer desordenado. A sua psique está tomada porque ele conhecia da pesca, mas o interessante é que naquele dia ele não pega. Agora imagine você lecionando a vida toda a mesma coisa e se deparando com um dia que você pensa que vai dar bom e dá ruim. Quando Jesus entra dentro do barco de Simão, pegue isso. Jesus vai dizer para ele o que houve, Simão. E ele vai dizer: mestre, trabalhei a noite inteira, e o Senhor sabe que eu sou pescador, e como pescador eu tenho um ofício de pegar o peixe, vender o peixe e saciar a minha família, mas nada peguei. Fazendo uma conjectura, começamos a entender que Jesus deve ter dito para Simão assim: Simão, eu sei porque você não pegou nada. Simão deve ter ficado espantado e deve ter perguntado: por que, mestre? E Jesus deve ter respondido: porque quando você lançou a sua rede, você lançou no seu nome, e no teu nome não há poder, Simão. Quando Deus quer tratar com alguém, quando Deus quer transformar alguém, a ótica de Deus é diferente. Para Deus despir alguém do orgulho, da altivez, para Deus despir alguém que só vive dizendo: se eu não fizer, ninguém faz, se eu não tiver, não acontece. Deus, ele cria meios, situações para que alguém venha passar pelo processo. E para quebrar o orgulhoso,
se vai, não sabe se fica. E beirada, nós sabemos muito bem que beirada não dá peixe grande. Beirada só dá manjubinha, peixe pequeno. E Jesus está dizendo para Simão que assumindo ele o barco, assumindo ele a frente do negócio, o que Jesus tem para Simão não é nada. Porque beirada fala de lugar raso. Beirada fala de lugar raso. E ninguém pode viver milagres com Jesus vivendo em águas rasas. Porque quem está na beirada tem medo de... Tem gente que, se não tirar ele da beirada, tá bom. Porque ele já acostumou. Ele já cauterizou na beirada. Só que o que tem na beirada não é satisfatório para quem quer viver uma vida de excelência. Então Jesus vai dizer para Simão: Simão, distancia da beirada e vai para o mar alto. Mar alto no original quer dizer lugar de profundidade. Diga para o teu irmão assim: quem vive na beirada tem medo de fundo. E só mergulha no fundo quando alguma coisa dá errado. Porque enquanto algo não der errado, você continua na beirada. Deixa eu te dizer uma coisa: quem tem o vício de beirada vive qualquer coisa. Quem tem o vício de beirada não deslancha. Quem tem o vício de beirada está acostumado a comer o que dão, não o que quer. Simão agora precisa entender que ele está diante de um cenário de oportunidade. E oportunidade bate na nossa porta todo dia? Sim ou não? Mas muitas das vezes alguém perde a oportunidade porque quer a oportunidade excessiva, se esquecendo que o que você precisa talvez esteja numa oportunidade pequena. Diga para o seu irmão: não seja olho grande de querer só as coisas grandes, porque tudo que é muito grande hoje um dia foi muito pequeno. Então, para mim ser grande amanhã, eu preciso me fazer. Nós temos um Deus muito grande que se fez pequeno para eu e você nos sentirmos grandes. Jesus dá uma direção a Simão para que ele compreendesse que o intuito de Cristo não era permitir ele viver um constrangimento, uma falácia, um apontamento, uma discórdia, porque ele está passando por uma zombaria que amigos deles pegavam o peixe do lado da embarcação e perguntavam: Simão, o que é que tu pegou aí? E Simão dizia: nada. Será que ficamos contentes quando começamos a ficar no final da fila? Porque final da fila é lugar de desesperançoso. Final da fila é para aquele que não acontece nada e ele acaba se acostumando com aquilo, quando na verdade o nosso Deus nos prometeu vida, e vida com o quê? Você sabe o que é abundância no original? A palavra abundância no original quer dizer vida extensa, que nunca vai se acabar. Ele está dizendo que ele vai nos dar algo com grande amplitude, que ele não tem algo pequeno, ele tem algo grande. Mas desde que eu e você possamos seguir a direção
vontade, você fez na sua vontade, deu tudo. Pergunte o seu irmão, deu certo? Diga para ele, quantas vezes tu tentou do teu jeitinho brasileiro e não deu certo? Sabe por quê? Porque a direção não é tua. A direção é de Deus. Por isso a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 28, verso 2: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje eu te ordeno, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Serás bendito no campo, serás bendito na cidade, serás bendito em toda a vossa maneira de viver. Por um caminho teus inimigos virão, por 7 fugirão de ti. Tu não estarás por baixo, mas estarás por cima. Tu não pedirás emprestado, mas terás para dar. Se obedecer a voz do Senhor teu Deus. Quando Simão obedece, Simão entende que a vontade permissiva aqui não é mais dele, que o controle da sua embarcação não é mais dele, mas que o controle está na mão de Deus. Que coisa boa, deixa eu te contar uma coisa. Coisa boa é quando eu e você começamos a se aplicar. Eu fui morador do Rio, sou carioca, nasci nessa terra também, moro hoje em São Paulo. Há 21 anos eu saí dessa terra. Eu tenho filhos aqui ainda, tenho um menino de 26 anos, tenho uma menina de 31, já sou avô de 6 netos. Eu saí dessa terra para viver o ápice. Eu saí dessa terra para viver algo extraordinário. Porque eu não queria mais beirar. E quando tomei uma atitude, isso há 21 anos atrás, de permitir que Jesus governasse a minha trajetória, eu fui para São Paulo e a minha história começou a mudar. E eu comecei a me aplicar a mudar. Aquilo que aqui era difícil, era luta, lá se tornou fácil. Mas não é que lá foi fácil, é que a obediência ela entrou. E quando a obediência entra, você não faz mais força. Porque com Deus não é força. Meu Deus. Com Deus é obediência. E cartilha de crente não é ABCD, é obedecer. O Senhor muda o cativeiro. Eu saio da beirada, vou viver em águas profundas. A história começa a mudar. E o Senhor começa a me levar a lugares que os meus pés nunca pensou de pisar. Por quê, pastor? Porque a atitude nossa muda o nosso destino. A atitude nossa muda o nosso destino. Quando Jesus disse para Simão, sai da beirada e vai para o mar alto, ele tomou atitude. Glória a Deus. E quando ele chega no mar alto consiste os maiores peixes grandes. Atum só dá em águas profundas. Salmão só dá em águas profundas. E são peixes que exportam porque são peixes de qualidade. Jesus está dizendo para Simão que o que ele tem com ele não é nada no raso, mas é no fundo. Agora, para ter essa coragem de ir para o fundo, você precisa tomar o quê? Diga para o teu irmão, às vezes tu até diz que vai e tu não vai. Já viu as pessoas que começam uma dieta, segunda eu? Deixa eu te dizer uma coisa, abri aqui um parênteses.
ansiedade fez com que eu engordasse. E eu comecei a perceber uma coisa, que tem muita gente que quer ver você bem, sim ou não? Mas não melhor do que ele. E eu comecei a perceber que eu sou o protagonista da minha história. Eu sou o regente da minha vida. E as atitudes que eu tenho que tomar, ninguém vai tomar por mim. E eu levantei um dia, depois de uma crise de ansiedade, foquei em mim e disse: calma aí, eu vou perder, eu vou para cima. E comecei a acordar 5 horas da manhã. Fui caminhar primeiro, depois fui correr, depois fui fazer academia, depois fui fazer boxe. Perdi 23 quilos. E alguém ao meu redor começou a dizer: o que houve? E a minha mente dizendo assim: atitude. Atitude muda destino. Lido com o público, tenho empresas, não posso ficar de qualquer jeito e preciso me apresentar de forma agradável. Mas para isso preciso ter atitudes que mudam o destino. Quando Simão chega no mar alto, ele vai lançar a sua, só que rede não se lança. O que se lança é tarrafa. Rede nós colocamos na traineira, deixamos ela cair ao redor e deixamos o peixe bater na malha. Então Simão está com uma grande tarrafa na mão. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus manda ele lançar a tarrafa do lado do quê? Direito. Calma aí, pastor. O senhor está me dizendo que Deus deu uma direção? Sim. E Deus só dá direção para quem quer ser direcionado. Pergunta ao seu irmão: tu quer ser direcionado? Porque direção só serve para quem quer ser direcionado. Quando nós entramos na era de sermos direcionados, nós começamos a viver o ápice. Começamos a viver coisas grandiosas que o homem não sabe explicar. Porque milagre não se explica, milagre se vive. A Bíblia vai dizer que quando Simão lança a rede, ele vai pegar 153 peixes grandes. E quando ele pega 153 peixes grandes, ele não consegue puxar sozinho. E é aqui que eu quero chamar a tua atenção. Porque quando ele lança, quem zombou precisa o quê? Diga para alguém que está do seu lado: a resposta não é tua. A resposta é de quem está te direcionando. O interessante é que quando Simão puxa, ele sente que bateu na malha uma quantidade de peixe excessiva. E Jesus vai perguntar a ele: Simão, o que houve? Ele vai dizer: mestre, ó, muito peixe. E Jesus vai dizer: Simão, não há possibilidade de você puxar sozinho? Ele vai dizer: não, mestre. Então Jesus vai dizer: Simão, faz um sinal para os zombadores. Faz um sinal para os zombadores. Por que fazer um sinal para os zombadores? Porque quem zombou de Simão, quem riu dele na fase obscura, quem riu dele no momento de crise, momento
na vida daqueles que nada têm. Os maiores milagres estão na vida dos perdidos. Você já viu o perdido como vem para Jesus? Vira uma potência. E quem descartou fica perplexo, porque vê agora o perdido transformado, vê agora dando glória a Deus misturado com aleluia. Alguém vem dentro do baile funk e diz que não tem jeito. Alguém vem dentro da favela com um fuzil na mão e diz não tem jeito. Não tem jeito para quem não tem visão espiritual. Mas a Bíblia diz que o próprio Cristo disse que ele veio pegar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está dizendo para mim essa noite que ele vai confundir muita gente por causa de você. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu por baixo vai te ver por cima. Porque fiel é aquele, ele vai, fiel é aquele que te prometeu. Pastor, vem cá. Aquele moço lá de óculos, aquele moreninho ali de óculos, coloca a mão no coração dele, aquele que olhou para trás. Me conhece, guerreiro? Fica de pé. Já me viu em algum lugar? E se eu disser para você que tu é um tição tirado do fogo, tu é um refugiado, meu céu, que não era para estar aqui, e que por sinal era até para estar morto, já era para ser só lenda. Porque o que tu passara, segundo o Espírito de Deus me disse, o que tu passara, teve gente que não conseguiu voltar. Teve gente que não conseguiu a mesma oportunidade que você teve. E o interessante é que Deus te tirou da morte para a vida. Deus te tirou da morte para a vida. Quando eu olho para você, eu vejo diante de você como se fosse um baile funk. Era como se o Senhor tivesse adentrado dentro de um reduto, te tirado assim, ó. Levanta a mão esquerda, moça. Só a mão esquerda, levanta para cá. Abre bem a mão. Quem é Jussara? Quem é? Sua tia? Fecha a mão e pensa nela. Tu acredita que Jesus troca o coração dela? Tu acredita que aonde ela estiver agora, nesse momento, papai vai enviar anjos lá agora? Eu quero que a igreja estenda as mãos para a vida dele. O céu é responsável por ti. E o interessante, o Senhor manda te dizer desta forma, que está trabalhando numa sintonia poderosa. Eu não sei quem você chama de Ju. Quem é que tu chama de Ju? Quem? Sua mãe? Fecha a mão assim, pensa nela, ela está aqui? Fecha a mão e pensa nela. Porque hoje ela se alegra, mas antes ela chorava.
Estenda as mãos para a vida dela. Quando a pastora estava de mão dada com ela, eu via descendo na tua frente 22/5/77. Escute isso. Escute isso. Eu via você aqui de mão dada com a pastora, no âmbito espiritual sentado aí. Eu via tu fazendo uma intercessão. Escute isso. Quando tu fazia uma intercessão, descia uma mão no ambiente. E nesse ambiente, Deus livrava alguém por mão de todos. E Deus falava assim: estou livrando da morte de tiro. Porque existe adversário, existe invejoso que não quer que o menino cresça. E eu via como essa mão descia, e na medida que essa mão descia, eu via como o moço tivesse rodeado de falsos amigos. Eu quero que a igreja fique de pé. Estenda as mãos para a vida dela. Porque eu ouvi aqui que ela fez aniversário, teria aniversário num dia e fúnebre no outro. O Senhor manda te dizer, moço, que a tua entrada a este ambiente, a tua entrada dentro desta casa, é para mudar o percurso, não mais teu. Porque segundo o Senhor me disse que tu já sabe o que quer, mas é para mudar a história dos teus. É isso? O Senhor disse assim: diz para ela que eu vou trazer o Douglas e vou fazer dele um evangelista, porque ele está inserido no pacote de ministro do Evangelho. Porque o Senhor usava vasos para você há um tempo atrás, para dizer que tu e a tua casa serviriam ao Senhor. E algumas vezes você disse: Deus, parece que está tardando, parece que as coisas não estão indo, e o Senhor não
A gente não rouba nada de ninguém. Se é daqui, fica aí, meu pastor. Não, vamos orar. Quem nasceu no dia 21 do 6 de 1963, quem é? É o senhor? Tem algum documento aí que comprova que é o senhor? Tem a família dele aqui? Não tem? Estenda as mãos para a vida dele. Abre a sua mão esquerda, a mão da aliança. Abre assim, para mim. É membro aqui, pastor? É? Abre bem a mão dele. Quem é Rosa? Está aqui? Fecha a mão e pensa nela. Quando o senhor sair por essa porta, o senhor vai tocar abaixo do umbigo dela. E o Senhor vai profetizar e vai dizer para ela: doença não, saúde sim. Enfermidade não, caroço não, saúde sim. Eu estou ouvindo 11/11/71. Alguém aqui? Quem é? Tem algum documento que comprova aí que é você? Mostra para essa moça aí. Coloca a mão no coração dela. Essa moça de blusa branca aí, você é membro aqui? Vem pra cá. Quem é parente dela? Parente. Uma, vem pra cá. É o que dela? Prima? Só tem prima? Não tem mais ninguém? Segura na mão dela. Essa pequena é o quê? Prima também? Fecha ali do outro lado. Se eu disser para ti que vai haver uma reviravolta, você acredita? Se eu disser para você que o tempo de escassez na tua felicidade acabou, tu acredita? Porque tu passou um desastre. Uma grande uma grande decepção. Essa decepção quase te matou, quase te deixou depressivo. É meu espírito passado. Todo mundo rindo e você no processo. Foi assim? Todo mundo rindo e você no vale. Perdeu ânimo, perdeu alegria, veio se encontrar na presença, porque já não suportava mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é difícil, né? Tratar de alguém não ser da mesma forma. É difícil parar a nossa vida para tratar de alguém que não entendeu a pérola que você é, porque te trocaram e você não merecia ser trocado. Te trataram não como diamante, mas como caco de vidro. E a coisa que você não suporta é ser tratada de qualquer maneira. Porque para você, se não te cortejar, se não for parceiro, se não te amar, se não for contigo, para você não serve. E o interessante é que já vinha dando alguns sinais. E esses sinais que vinha dando, algo particular da parte de Deus, Deus já estava te dizendo. Só que tu não queria ver. Mas deixa eu te dizer uma coisa, te trazer aqui uma novidade de vida.
Não há ninguém que plante algo que não venha colher. Quem fez contigo não tem alegria. Estenda as mãos para cá, irmãos. Eu estou sentindo uma atmosfera diferente aqui. Moça, se a tua vida não mudar, eu vou parar de pregar. Se dentro desse 2025 ainda, nós vamos entrar agora na casa do mês, junho. Se a tua história não mudar, você pega esse microfone aqui, vem aqui e diz que eu não sou homem de Deus. Porque quando tu estava aí orando por uma mocinha, eu via saindo da tua vida uma unção para aquela moça de óculos ali. Você sabia, filha? Você me conhece? Já me viu em algum lugar? Se eu disser para você que a mesma sorte da sua mãe não será sua. Se eu disser para você que quando essa moça de branco estava orando por você, eu via o Senhor por intermédio da tua vida, trabalhando na vida de um homem por nome de Diego. E o Espírito de Deus me dizia assim: diz para ela, que há uma unção sobre a vida dela. Diz para ela que a vida dela não será mais a mesma coisa a partir de hoje. Vem para cá, pequena. Você acredita em milagre? Aperta a minha mão. Eu vou te chamar de doutora. Pastor, por que o Senhor está me chamando de doutora? Porque existe um sonho dentro do teu coração. E esse sonho está linkado a uma faculdade. Não é municipal, não é estadual. Essa faculdade é federal. E eu já quero te dizer, tu vai ser tão abençoada, tu vai ser tão feliz nessa vida, que o conjunto Campinho vai ser só passagem para você. Porque Deus vai criar um meio, uma situação, e Deus vai transpassar contigo as fronteiras, porque você é uma menina sonhadora, você é cheia de sonho. Quando aquela moça estava orando por você, eu vi uma graça que saía dela e te contava, elevaio, que entrava dentro de você. Eu estou ouvindo 18/6/90. Alguém aqui? Alguém aqui? É você? Meu Deus do céu, Pai. Coloca a mão no coração para falar comigo. Deixa eu dizer uma coisa. Quem é a família dessa moça? Quem é? É o que dela? Mãe? Dá a mão ela aqui. É a mãe dela. Dá a mão. Tu vai lembrar de hoje, anota no papel. Tua história nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. O que a sua mãe passou, tu não vai passar, tu não vai viver. São membros aqui, né, pastor? Estenda as mãos para a vida. Quando uma irmã apertava um papel aqui de um pedido de um homem com câncer, o Senhor me dava assim um nome: José Renato Leal.
Na medida que a irmã apertava o o Espírito de Deus me disse assim: Deus é sabedor de todas as coisas, e Ele sabe como trabalha. Ele sabe como trabalha. Eu estou ouvindo Miguel, alguém aqui? Vem para frente, moço. Quem é parente desse moço? Quem é parente dele? Não tem parente? Tem? Chama, rápido e ligeiro. É o que dele? Segure na mão dele. Vocês conhecem essa família aqui? O sonho não pode morrer. O sonho não pode morrer. É o que dele? Mãe? Miguel não foi planejado. Miguel veio no tempo de Deus e veio para brilhantar a vida dessa mulher. Porque no tempo que Miguel estava sendo gerado, ela atravessou um período de crise. E Miguel veio num tempo de luta e de guerra. Miguel só veio para quebrar um paradigma, um tabu. Porque é bem da verdade, o adversário queria que Miguel no ventre viesse cheio de anomalias, cheio de sequelas, que talvez para a medicina seria até difícil de Miguel estar vivo. Então eu vou chamar Miguel de milagre. Eu vou chamar Miguel de milagre, porque aquilo que era deficiente, Deus está fazendo eficiente. Miguel vai confundir muita gente ainda. Vai ter um futuro brilhante. Deus não tem para a vida do Miguel amanhã ou depois um CLT, não. Miguel vai ser dono do seu próprio negócio. Miguel vai crescer, vai elevar, vai deslanchar, vai tomar uma proporção gigantesca. E muitos ficarão surpresos, até mesmo no meio da parentela. Olha, pastor, aqui é guerreira. Aqui passou sarças e espinhos. Aqui tinha todo motivo de estar sentado dentro de casa e não querer nem nada com a igreja, mas preferiu colocar o coração no reino. Quando nós colocamos o coração no reino, o próprio Deus se incumbe de trazer a existência daquilo que nós necessitamos. E Deus manda te dizer assim: não fique preocupada, porque o céu é responsável pelos teus. Ninguém vai se perder. Ninguém levou o céu e o vassalho. Deus vai livrar uma moça por nome de Cíntia Lima. Cíntia Lima. Alguém aqui que tem família? Quem é? Quem é? É você, moça? Oh, meu Deus. Coloca a mão no coração dela. Infarto não. Pressão alta não. Batimento cardíaco acelerado não. Mas vida sim. Vida sim. Vida sim. O Senhor manda te dizer assim, que de ti Ele cuida. De ti Ele cuida. Ele é teu médico. Ele é o teu cardiologista. Se não for o Senhor que estivesse ao teu lado, quando o laço do passarinheiro se armou, Ele teria te engolido vivo. Oh, meu Deus. Estenda as mãos para cá, irmãos.
Senhor vai livrar uma moça por nome de Simone. Alguém aqui? Simone, é você? Vem para frente. Tem família aqui? Não tem? Tem amigo aqui? Tem? Quem é seu amigo aqui? Amigo de verdade? É sua amiga de verdade? É confidente? Porque tem amigo que diz que é amigo, mas às vezes não é amigo. Eu quero uma obreira para colocar a mão no coração dela. Uma obreira. Cadê as mulheres de Deus aí? Isso. Acredita que essa nova etapa vai dar tudo certo? Deus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, moça. Quem vê você vestidinha assim acha que está só vitória. Mentira. O processo está doído. O cálice amargo está terminando. Está no finalzinho. Tá? Há uma nova história chegando, há uma nova vida, uma nova etapa. Deus vai colocar um novo sorriso na sua boca. Estenda as mãos para cá, irmãos. Simone é guerreira, mas é incompreendida. Simone é guerreira, mas tem gente que não a compreende. Simone tem o costume de fazer mais pelos outros do que os outros fazer por ela. Simone tem o costume de dar mais aos outros do que os outros dar a ela. E quem dá a Simone? Só o Senhor. E o Senhor manda te dizer, Simone, Ele cuida de ti, cuida até dos teus sonhos, cuida do teu sentimento. Porque Deus sabe do que tu tem enfrentado. Manter sorriso não é para qualquer um no tempo de tempestade. Manter sorriso em tempo de processo não é para qualquer um. Mas tu aprendeu. Porque tu já foi muito açoitada. Está entendendo? Mas quem tem a tua amizade tem tudo. Porque você ainda é daquela que consegue guardar segredo. Coisa que muita gente ainda já não faz. É mesmo aqui, pastora? Cuide dela. Cuide dela. De quem é essa foto aqui? Saiu? Saiu da igreja? Tem parente aqui? Estenda as mãos para cá. Eu vou colocar na tua mão. Abre assim. Fecha. Aleluia. Há uma sentença que desce hoje aqui. Será que tu só presta quando tudo vai mal na vida deles? Será que tu só presta quando o vento sopra lá? Aí mandam te chamar. Mas quando tudo está bom, nem lembram. Tem muita gente sentada na cadeira aqui que já ouviu já teve gente sentada aqui nessa cadeira, e tem gente aqui hoje que já ouviu conversa para que alguém não entre aqui. Só que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Porque tem gente que saiu, mas ainda vai retornar. Há uns que Deus não traz mais, porque além de não ter tido com você fidelidade, acabou falando nas tuas costas aquilo que tu não merecia.
ficaria do jeito que está. Porque casa que Deus não está, não prospera. Casa que Deus não está, não cresce. E eu estou vendo o crescimento da obra, estou vendo a obra que não está. Eu estou vendo a obra crescer. Não se preocupe, porque Deus tem cuidado de ti. E o Senhor manda te dizer assim, que hoje Ele tira a veia velha e coloca a veia nova. Ele tira a veia, Ele tira a veia velha e coloca a veia nova. Porque disseram e sentenciaram por boca que tu não iria ficar de pé. Estenda as mãos para cá. A Bíblia diz: ai daquele que tocar nos meus ungidos, e ai daquele que maltratar o meu profeta. Quando tu estava sentado ali, eu via como descia diante de ti um check-up. E esse check-up ia dos pés e subia. E o Senhor dizia: diz para ele que sou eu um Deus que entro, sou eu um Deus que tiro as velhas e vou inserir as novas, porque longa ainda é a tua caminhada nessa terra. Estenda as mãos para cá. De quem é essa carteira? Não é de ninguém, vou levar para casa. De quem é? Segure. Diga para ela que a única coisa que eu vou pedir a ela é para vir aqui testemunhar, porque a porta vai se abrir. De quem é essa chave? Vem para cá, guerreiro. É sua? Vem para cá. Tem família aqui? Tem? Família dele, vem com ele. Meu Deus, obrigado, Jesus. Me conhece, guerreiro? Já me viu em algum lugar? Segure na mão dele. Tu acredita que uma chave ela vai se transformar em outra chave, em outra porta? Tu acredita? Então aperta a minha mão. Eu estou falando aqui com um moço sonhador que ainda não chegou, está cavando poço, e que tem dias que olha que é um subrefúgio, está pedindo a Deus uma direção para dar um salto. É verdade isso? E que conversou com Jesus na rua, disse: Jesus, eu quero estrutura, eu quero base, porque eu não vim para ser mais um. Se eu dissesse para você que tu gosta das coisas boas e gosta mesmo, tu não gosta de nada ruim, mas o momento que tu está atravessando não está dando para tu obter o que tu quer. É verdade isso, moço? Estenda as mãos para a vida dele. Se é o que dele? Esposa, segure na mão desse guerreiro. É o que dele? Aos olhos do homem, aos olhos de pessoas, ele estava fora. Escute isso. Aos olhos de Deus, não. Porque existem pessoas que não queriam nem essa união. É verdade isso? Lutaram para que algo acontecesse. Só que Deus não une pessoas, Deus une um propósito. Vai haver um desbravar tão grande. Escute isso. E a única coisa que eu vou te pedir é que você entre aqui para testemunhar. Deus vai te entregar algo, moço.
trabalhar duro e ganhar pouco, não é verdade? Tem hora que bate uma agonia. E se eu disser para você que dentro desse poço vai germinar uma água tão forte e que está vindo uma esfera tão nova, algo tão profundo que nem tu vai acreditar, tu acredita? Então aperta a minha mão. Porque a Bíblia diz: ai do profeta mentiroso. Se eu falar aquilo que o céu não mandou falar, as pragas que existem nessa profecia me alcançam. Mas se foi o céu que me trouxe aqui e está mandando eu dizer, vai acontecer algo surreal na tua vida. Você já viu ele chorar? Você já viu ele chorar? Sabe por que ele chorou? Porque algumas vezes ele quer trazer para dentro de algo que ele nunca teve. Mas eu digo para ti, tu não vai mais chorar de tristeza. Tu não vai precisar ficar perplexo nem atônito, porque o céu está trazendo para as tuas mãos hoje uma novidade de vida. Segure na mão dele, moça. A igreja de pé comigo. Aperta a tua chave. Quando eu estiver orando, você aperta. Aperta. Não coloque ainda não. Quando eu estiver orando, você vai pensar. Viu aí se é verdade? Viu aí? Confere. É você? Fique de pé. Me presta a sua aliança. Não sai? Lá na minha cidade, eu moro numa cidade Valinho, no interior de São Paulo, e é próximo de Campinas. E lá está se roubando aliança demais. Tá assim aqui no Rio, não? Tá? Tem lugar que eu tiro tudo. Tem óleo aí? Bota sua mão esquerda aqui em cima. Não. Vira ela. Bota a mão em cima. Agora abre a tua mão. Aleluia. Quem é Jamil? É você, moço? Fica de pé. Aleluia. Bota a tua mão esquerda em cima da mão da tua mãe. Abre a mão, moço. Abre assim para me ver. Abre bem a mão. Quem é Guilherme? Está aqui? Fecha a mão e pensa nele. Se eu disser para você que ele vai ser o teu esposo, tu acredita? Se eu disser para você que ele vai ser o pai dos teus filhos, você acredita? Eu vou orar e você vai apresentá-lo. Amém? Deus está fazendo uma junção. Guilherme só tem uma coisa. Guilherme precisa amparar ele, tá? Porque tem hora que fica fora da caixinha. Tá entendendo o rolo? Tá? E Provérbios 14:1 diz que a sábia, ela edifica. A palavra edificação quer dizer aquela que dá sustentabilidade, aquela que pega de baixo e faz crescer, tá? Então tu vai pegar o Guilherme e tu vai dar sustentabilidade a ele, tá? Ele vai crescer.
Ele vai desenvolver, mas é um homem de uma opinião própria. Tem hora que é um pouco ríspido, é um pouco ríspido. É assim, moça? Seja sábia. Seja sábia. Amém? E o que ninguém sabe, ninguém estraga. Amém? Tem coisa que não é para lançar não. Não lança não. Tá? Porque se tu lançar, tu perde. Se tu falar, o relacionamento acaba. Quando alguém vier falar alguma coisa para ti nesse lugar, manda eles frequentarem aqui. Manda eles frequentarem aqui. Manda eles frequentar aqui. Porque ninguém pode trazer assunto, falar daquilo que não sabe. Se a obra está tendo a desenvoltura, é porque o céu está assinando. Deus não assina aquilo que Ele não concorda. E eu vou ser mais expressivo, porque eu vou embora. Aqui, se alguns que entrou por essa porta entendessem qual é o mistério, esse bairro de Campinho já estaria fechado dessa igreja. Teria diversos lugares abertos. E aqui não estaria suportando de gente. Sabe por quê? Porque aqui não veio para roubar ninguém, nem aqui. Mas teve assunto que jogaram na mesa, achando que eles veio. Não! Já teve momento deles tirar do bolso e colocar deles para dentro da obra, sacrificando a casa deles. Porque houve um tempo, assim diz o Senhor, que um olhou para o outro e disse assim: vamos fechar? Não é melhor parar? Não é melhor desistir do que ficar enfrentando a ingratidão daqueles que a gente deu comida, daqueles que a gente tirou do bolso para abençoar? Porque o que mais dói é quando alguém deixa de reconhecer quem você é. Irmãos, aprenda uma coisa: se a cobertura que vocês estão, vocês não têm princípio de honra com este casal, vocês estão falidos. Porque o princípio de honra faz eu chegar. O princípio de honra faz eu estabelecer e viver uma vida plena. Por isso, honre a tua liderança. Será que esse frescor, será que ele não teve preocupação de colocar esse frescor para você se sentir melhor no dia de calor? Valorize. Valoriza, porque tem gente que precisa voltar, não mais para congregar. Tem gente que precisa voltar para pedir perdão a eles. Perdão a eles. Perdão a eles. Estenda as mãos para cá. Entrada, irmãos, aqui foi realmente de Deus,
horas e pouco para chegar na minha cidade de carro. Se não foi Deus que não me trouxe, eu não vou voltar. Mas se foi o céu que me trouxe a esta casa, quando eu voltar a este ambiente, eu vou ver este ambiente numa esfera muito maior. Estenda a tua mão. Eu acabei de chegar de Jerusalém, 7º ano consecutivo. O Senhor me fez uma promessa que me levou a 29 países, 19 estados do Brasil, andando. Eu não tenho tempo de parar. Hoje eu tenho um trabalho na África. Cuido de 180 crianças portadoras do HIV. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, vocês vão ver lá. Eu sou professor também de batalha espiritual. Se você acessar a bio lá no meu Instagram, você vai ver lá 21 livros escritos sobre batalha espiritual, sobre mundo espiritual. Tem gente que não sabe com quem está brigando. Tem gente que não sabe com quem está brigando. E hoje, essas 180 crianças portadoras do HIV, Deus me levou em 2 continentes africanos, Joanesburgo e Moçambique. Eu comi, chupei laranja e cana lá. Deitei no chão, passei 12 dias, perdi 6 quilos. Vi crianças rolando no chão, comendo barro, porque não tenho o que comer. Deus colocou no meu coração que cuidasse. Hoje eu tenho uma empresa, tenho 3 empresas, mas uma é direcionada hoje à missão. Trabalho com cama, mesa e banho. Eu trouxe até aí, nós temos fabricação própria, uma fábrica de travesseiros e outros utensílios de roupa, cama, mesa e banho. E se você puder abençoar depois com um travesseiro, é qualidade, é coisa boa, coisa fina, tá? Pano de aloe vera não permite te dar renite, sinusite, é coisa top, né? Porque segundo os médicos diz que nós temos que viver e viver bem, e de cada 6 meses trocar o travesseiro da nossa casa, tá? Nós estamos aí com uma promoção, passamos a maquininha também no cartão para ajudar esse povo, porque o custo é caro. Final do ano nós estamos indo para Nagai, Japão. Estamos indo para o Japão fazer missão. Missão, eu amo missão. Eu vim de uma família louca aqui no Rio de Janeiro, uma mãe 35 anos de magia negra, uma irmã prostituta, 20 anos na Central do Brasil, um irmão cadeiro, Rogério Galo da Rocinha, tá? 28 homicídios, o outro está internado aqui dentro da VK. E nós estamos lutando. Você ama a alma? Olha para alguém que está do seu lado e pergunta-lhe assim: será que se você me visse numa crise, você iria me amar? Nós não temos que ser só irmãos aqui dentro, nós temos que ser irmão lá fora. Estenda tuas mãos para cá. Senhor Deus, Pai, eu quero encerrar